Olá, meus queridos e queridas alunas do curso de Direito, Direito da Inovação, disciplina de Direito da Inovação. Eu estou aqui na casa dos meus pais, aqui na Serra da Cantareira, nesse cantinho, esse refúgio aqui de Mata Atlântica, dentro da cidade de São Paulo, na verdade aqui na cidade de Mairiporã, para falar um pouquinho para vocês a respeito da nossa disciplina. Então eu vou começando a gravar aqui e aí depois a gente vai fazer uma coletânea. Espero que vocês gostem. Eu confesso que tá meio complicado. Toda vez que eu gravo alguma coisa, eu acho que ficou estranho. Então eu vim aqui para ter esse refúgio e gravar um pouquinho da aula. Então a gente está aqui para gravar para vocês um pouco sobre a história de Schumpeter. Primeiro eu vou falar um pouquinho da biografia dele para que a gente entenda quem é o autor. Como eu disse para vocês naquelas nossas primeiras aulas, é sempre interessante a gente saber quem são as pessoas que a gente está lendo ou de quem a gente está tratando. E um pouquinho da biografia dele, da bibliografia, né, da história dos livros que ele escreveu e onde entra dentro do nosso estudo tratar de Schumpeter. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que a leitura que eu tinha de Schumpeter até um tempo atrás era muito voltada para a questão da democracia, porque ele fala bastante no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Socialismo, Capitalismo e Democracia, ele fala no livro a respeito de como é que seriam os pressupostos procedimentais para a execução de uma boa democracia, né? E então essa era a leitura que eu tinha de Schumpeter, muito embora eu tenha lido o livro inteiro e tenha percebido o quanto ele conseguia transitar dentro da ciência política dos pressupostos, né? Então, tanto do socialismo quanto do capitalismo, quanto das questões democráticas e dos procedimentos da democracia. Mas Schumpeter para nós, então Schumpeter também era formado em direito, sociologia, né, e com esses pressupostos da economia. E Schumpeter é uma pessoa que, na verdade, é lido tanto por sociólogos quanto por pessoas formadas em direito, quanto por cientistas políticos, é questão de quem estuda a democracia e principalmente a respeito da inovação, né? E o interessante também é a gente ver que de repente em dicionários de inovação e empreendedorismo ter ele como uma das pessoas, como um verbete, né? Então é interessante quando a gente percebe que um autor consegue ser tão consagrado que ele acaba, inclusive, sendo colocado como um verbete do próprio dicionário. E na Enciclopédia Britânica ele também tem o seu próprio verbete, né? O verbete da inovação é dele, da Enciclopédia Britânica, e também é dele o verbete a respeito de ciclos econômicos. Até porque ele é fundador dessa ideia de como conceber, né, dessa concepção de capitalismo. Pessoal, olha só, eu pedi para que vocês assistissem a umas partes de um documentário que trata do Schumpeter, então aqui pode ser que eu esteja somando ou acrescendo uma coisa que vocês já viram. Mas então eu vou falar um pouquinho da história dele. Schumpeter nasce então em 1883 e morre em 1950 e acaba sendo descoberto como essa questão dos ciclos capitalistas, ele acaba tendo, não descoberto, mas pelo menos ele não viu a consagração do seu trabalho neste sentido, né? São outras questões, ele conseguiu entender e verificar essa consagração, mas a respeito dos ciclos econômicos ele acaba não vendo isso, porque a gente só consegue dar o real valor para a teoria dele e depois que a gente consegue perceber que ela na prática, a partir então dos vários ciclos que o próprio capitalismo acaba passando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história dele. Ele nasce em 1883 e morre em 1950. Ele é um austríaco, aos 4 ou 5 anos o pai dele falece, a mãe dele casa novamente e então ele tem uma boa criação e educação, bem nas bases tradicionais, é católico, é de uma família católica, é filho único, então embora ele tenha passado pela guerra e tenha sentido, porque estava num período, né, do Império Austro-Húngaro ali, né, na situação austríaca, ele
ele sente isso, mas não como um judeu, isso é importante a gente dizer. Então, assim, da história pessoal dele, a gente tem que ele teve 3 casamentos. Ele se casa aos 24 anos, com uma mulher um pouco mais velha que ele, na verdade 12 anos mais velha que ele vive com essa mulher durante 13 anos. Ele passa depois de algum tempo, o nome dela é Gladys. Ele fica 13 anos até se divorciar. Nesse momento ele já começa a pensar já está lecionando, né? Já está a gente pensa que na verdade grandes livros dele já foram produzidos entre os 25 e os 30 anos de idade. Então ele tem ali algumas produções nesse sentido. E aí, então ele viaja pelo Cairo, ele cria cavalos, é uma época diferente aí da vida dele. Em 1919, ele vira ministro do primeiro governo, então da primeira república do governo austríaco, e ministro da Fazenda, obviamente, né? Ministro da Fazenda. Ele fica por 10 meses apenas como ministro da Fazenda e logo em seguida ele sai desse emprego para ser presidente de um banco privado e fica durante esse banco e fazendo muitos investimentos, e aí é que ele começa a perceber a capacidade dos empreendedores e dos empresários empreendedores e do financiamento e do crédito, e o quanto isso é importante para a movimentação da economia. Então, já divorciado, ele assume o Ministério da Fazenda do primeiro governo republicano da Áustria, e fica nesse cargo por 10 meses, e logo em seguida ele sai então do Ministério da Fazenda para assumir a presidência de um banco privado, em que ele fica por cerca de 5 anos, e logo em seguida ele acaba tendo um momento de falência do banco, o banco entra em falência, e aí isso acaba fazendo com que ele, junto com o banco, também se endivide muito, em que ele percebe, então, aqui já não mais aquela questão do crédito, mas o quanto é preciso se reinventar para as dívidas. Nesse momento ele volta da aula e nessa universidade de Graz, ele é conhecido como a criança terrível. Por quê? Porque ele era um dos professores mais novos, ele está com 36 anos de idade, 35 anos, e é um bom vivant, gosta muito de festas, baladeiro, então nesse momento ele acaba criando esse estigma, né, desse professor que quer viver bem e tudo mais. Bom, aí ele, aos 42 anos, ele se casa com a Anne. A Anne era filha do porteiro da onde morava a mãe dele, e ele se casa com ela e ela logo em seguida já engravida, e ao dar à luz ela falece, ela e o filho. Então essa tragédia marca muito ele acaba tendo realmente uma situação de... Tem um avião passando aqui, né? Aqui não é moto, aqui é avião que faz barulho. Então ele se casa, ele perde essa mulher, e isso marca muito a história dele. Ele fica num período assim de mais reclusão, é um período triste, e ele fica durante muito tempo depois ainda sozinho, até encontrar uma terceira mulher e se casar aos 55 anos de idade, e ele falece com 67 anos, então os últimos 12 anos da vida dele ele passa casado com essa mulher, que é a que acompanha ele, então, fazendo as pontes quando ele começa a dar aula tanto em Bonn quanto em Harvard. Então ele fica nessa ponte durante algum tempo, até que depois ele passa então em 1937 ele se casa novamente, ele passa então 13 anos casado com essa nova mulher, e aí é um momento em que ele ele decide que ele vai morar nos Estados Unidos e fica como professor de Harvard acompanhando esses últimos momentos dele. Bom, e aí é um momento em que ele trabalha muito a questão da econometria, e é também um momento em que ele se digladia
com Keynes, que a gente está lembrando aqui, é o momento da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A gente está no pré-1929, a crise de 29, em que acontece essa disputa teórica mesmo. Gente, eu estou aqui porque tem uns mosquitos de vez em quando aqui. Uma disputa teórica entre eles dois, em que acaba que naquele momento, vocês viram pelo documentário, Keynes é a pessoa que está sendo festivamente, efusivamente celebrado, e a teoria do keynesianismo, então, é a teoria que realmente acaba despontando e que não é combatida, mas acaba que a teoria de Keynes ela entra como uma das partes da teoria do próprio Schumpeter, quando ele fala dos ciclos, né, dos ciclos de inovação e destruição, esse momento, né, do quanto isso é importante, inclusive para manejo do capitalismo. Bom, agora então, depois eu vou passar um próximo vídeo, um pedaço da nossa aula, para falar sobre os livros importantes do Schumpeter, tá bom? Schumpeter é um cara diferente, se a gente for pensar a respeito da biografia dele, o que ele já escreveu e tudo mais, porque Schumpeter, aos 25 anos de idade, já tem 2 livros escritos, aos 30 já está fazendo teoria do próprio livro dele, então ele é uma pessoa diferenciada. Aos 50 anos ele tinha mais de 17 livros publicados, com 55 ele publica então os Ciclos Econômicos e logo em seguida ele publica assim, mais livros, então é uma pessoa que tem mais de 20 livros publicados ao longo da vida, e foi professor de Bonn, foi professor de Graz, foi ministro da Economia, né, da Fazenda, foi presidente de um banco, foi professor de Harvard durante muito tempo. Então é uma pessoa absolutamente diferenciada dentro dessas questões. E hoje é lembrado e celebrado porque eu tô vendo macacos daqui, gente. Que incrível isso, né? Como é bom a gente poder curtir as coisas da natureza, né? Nesse momento. Bom, então eu vou falar de pelo menos uns 4 ou 5 livros bastante interessantes e de em que época que eles foram escritos, tá? Então, aos 25 anos, ele escreve Natureza e Essência da Economia Política. Depois, aos 25 mesmo, em alemão, depois ele faz a tradução, ele escreve sobre a teoria do desenvolvimento econômico. Aí, aos 30 anos, ele escreve um livro que já vai explicar como é que vai ser o método das teorias que ele vai acabar escrevendo. Então, ele escreve um livro que chama Épocas da História, dos Métodos e dos Dogmas. Então, aos 50 anos, ele já tem 17 livros escritos, e aos 56 ele escreve o livro, então, Business Cycles, que seria o livro dos ciclos econômicos. E é interessante porque esse livro tem um subtítulo que chama Análise Teórica, Histórica e Estatística do Processo Capitalista. Então, ali é onde ele está começando a trabalhar a questão dos ciclos econômicos, e é ali que ele começa a perceber o quanto a inovação faz diferença nessas análises. Em 1942, ele escreve então um livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, que aí sim é o coroamento, né, de toda essa questão relacionada à questão da inovação. Ele está com 60 anos, ele vive ainda, aí a gente está falando de um processo da Segunda Guerra, ele já viveu a Primeira Guerra, ele passa pela Segunda Guerra, e aí, em 1950, ele acaba falecendo nos Estados Unidos, tá bom? Então, esses são os livros, e aí a gente vai ficar transitando, então, por esses livros do ciclo econômico e do capitalismo, socialismo e democracia, tá bom? Aí agora então eu vou passar um PowerPoint para vocês e a gente vai falar e vai trabalhar mais algumas das questões, principalmente a respeito da inovação e o cenário de como a inovação acaba tendo essa relação com o progresso econômico e com o desenvolvimento e com toda a questão da economia e da construção do Estado capitalista, tá bem? Um abraço aí para vocês e a gente vai se falando. Então, no seu livro de Teoria do Desenvolvimento Econômico, que ele escreveu em 1911,
que ele trata dos lucros, capital, crédito, juro e do ciclo econômico. Aí depois é que ele escreve ciclos econômicos, né, business cycles, e depois é que ele escreve capitalismo, socialismo e democracia, tá? Cuja primeira edição foi publicada em 1934. Mas vamos lá. Então, no Teoria do Desenvolvimento Econômico, ele escreve que o progresso tecnológico e o crescimento econômico é atribuído ao empresário empreendedor, o título de agente principal do desenvolvimento econômico capitalista. Então, ele fala que a tese de que gastos mais elevados em pesquisa e desenvolvimento tendem a empurrar um país para patamares superiores de renda. A mudança que é referida por Schumpeter é aquela ocorrida de forma descontinuada, conforme aponta. Na medida em que não for este o caso, em que novas combinações aparecem descontinuamente, surge então o fenômeno que se caracteriza desenvolvimento. Então é quando você vai tendo, né, novas combinações descontínuas, não necessariamente sempre incrementais, e que essas mudanças que catalisam, que provocam o desenvolvimento econômico. Pequenas mudanças contínuas não se caracterizam como sendo um fenômeno novo ou um desenvolvimento no sentido schumpeteriano, apesar de que alguns casos proporcionem crescimento. Aí depois ele dá um salto lá na frente, então no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, na página 110, ele escreve que o impulso fundamental que se põe em funcionamento, em que se põe em funcionamento e que mantém em funcionamento a máquina capitalista, procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção e de transporte, de novos mercados, de novas formas de organização industrial, criadas pela empresa capitalista. Então veja, em 1911 ele ainda acredita o desenvolvimento econômico capitalista ao empreendedor, ao empresário. Já em 1934 ele fala que não é ao empresário, é toda a máquina capitalista é girada por causa das inovações. E quais seriam as inovações ou as principais ali que ele se refere, só para a gente pontuar? A gente já falou sobre isso, mas vamos falar um pouco mais. Ele então coloca que existem as inovações incrementais e as inovações radicais. As inovações incrementais, elas mais provocam ganho de eficiência técnica, aumento de produtividade, mudanças para melhoria da qualidade dos produtos e reduções de custos. Então, é uma introdução de qualquer tipo de melhoria, é uma técnica funcional, e em um produto ou em um processo de organização da produção. Já as inovações radicais, elas são eventos descontínuos e frequentemente frutos do trabalho de pesquisa e desenvolvimento das empresas, das universidades ou laboratórios de pesquisa. Dessa forma, as inovações radicais englobam inovações de produtos e processos, bem como o surgimento de novos ramos industriais, de serviços ou de empresas. Esse tipo de inovação representa uma cisão estrutural com o paradigma tecnológico anterior e origina um novo paradigma, criando novos mercados, novas indústrias e setores, novos sistemas tecnológicos e implicando em profundas mudanças no tecido social. Bom, então o primeiro que a gente está trazendo para vocês é o Scott Berkun. O Scott Berkun nasceu em Nova York, hoje mora em Seattle, trabalhou na Microsoft por 10 anos, mais ou menos, entre 1994 até 2003, foi um dos responsáveis por criar o Internet Explorer do 1.0 até o 5.0, formado em ciência da computação, em filosofia, design. E para ele, o ato de criar alguma coisa, mesmo que envolva um problema, talvez ainda não deva ser considerado uma inovação, até ser adotado por outras pessoas. Até então, é apenas uma invenção, com potencial para ser uma inovação. Se você é um engenheiro, um designer ou um fundador de startups, inventar é uma coisa basicamente seu trabalho. Se você precisa usar a palavra, aqui está a melhor definição. Inovação é uma mudança positiva e significativa. É um resultado, um êxito. É aquilo que você batalha para alcançar em um projeto. Em vez de dizer o nosso objetivo é inovação, que é vago, diga nosso objetivo é resolver este problema para estas pessoas. Então, aqui ele está falando que a inovação tem um objetivo específico.
Já David Burkus, que é autor de best-seller, podcaster premiado, tem 36 anos, tem diversos trabalhos destacados na Forbes, na Bloomberg, na Harvard Business Review. Para ele, inovação é a aplicação de ideias novas e úteis. A criatividade, a capacidade de gerar essas novas ideias é a semente da inovação. Mas a menos que seja aplicada e ampliada, é apenas ainda uma ideia. A inovação é maior que um produto ou uma plataforma tecnológica. Na verdade, as inovações para as organizações de gerenciamento precedem a inovação em produtos ou tecnologia. Grandes líderes não inovam o produto, eles inovam a fábrica. Pete Foley, ele é um inglês, tem 63 anos, nasceu na Inglaterra e hoje mora na Irlanda. Tem importantes visões sobre a inovação e como a inovação pode ser usada em momentos de crise. A plataforma dele chama Innovation Excellence e ele é um consultor. Então, para ele fala: eu defino o processo de inovação como uma nova ideia, uma ótima ideia, brilhantemente executada e comunicada de uma maneira que seja, ao mesmo tempo, intuitiva e que celebre plenamente a magia do conceito inicial. Precisamos de todas essas partes para ter sucesso. As ideias inovadoras podem ser grandes ou pequenas, mas as inovações revolucionárias ou disruptivas criam uma nova categoria ou alteram drasticamente uma existente e anulam o líder do mercado atual. Tanto o iPad quanto as fraldas descartáveis se qualificam assim para mim, mas precisa criar um novo mercado ou mudar radicalmente um já existente. Bom, e Peter Drucker, ele é um americano e um austríaco, ele nasceu em 1909, já faleceu em 2005, professor da Universidade de Frankfurt, teve Schumpeter e Keynes como seus mentores. E o último livro dele, ele se auto-intitula, então, O Pai da Gestão, e é conhecido por muitos como o pai da nova economia, da economia moderna. Bom, para ele, inovação é a ferramenta específica do empreendedorismo, o meio pelo qual se explora a mudança como uma oportunidade para negócios diferentes ou um serviço diferente. Então, é capaz de ser apresentada como disciplina, de ser aprendida e de ser praticada. Os empreendedores precisam buscar propositalmente as fontes de inovação, as mudanças e os seus sintomas, que indicam oportunidades de inovação bem-sucedida, e eles precisam saber e aplicar os princípios da inovação bem-sucedida. Algumas frases dele interessantes são essas. Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Administração é fazer as coisas direito. Liderança é fazer as coisas certas. Quando você vê um negócio bem-sucedido, é porque alguém, algum dia, tomou uma decisão corajosa. Cada decisão é arriscada. Ela é um comprometimento de recursos presentes com um futuro incerto e desconhecido. E é interessante que o último livro dele chama O Essencial de Drucker, uma seleção das melhores teorias do pai da gestão, em que ele escreve o essencial dele mesmo. E são 3 partes. A primeira parte ele fala sobre o homem, os status, a função, a dignidade e os princípios que devem levar a humanidade, tratar a humanidade. Depois ele trata da administração e dos fundamentos da administração e depois ele fala sobre a sociedade, as raízes da nova sociedade atual. E nosso último acadêmico é o Hans-Georg Ghermunden. Ele é alemão, tem 70 anos e é um dos acadêmicos mais citados da Europa. A média de citação deles, para vocês terem uma ideia, é de 300 a 1000 citações por cada artigo que ele escreve. Ele é replicado mais de 300 vezes. Professor da Universidade de Berlim. Para ele, inovação é um processo que envolve múltiplas atividades realizadas por múltiplos atuadores de uma ou de várias organizações, durante as quais novas combinações de meios e de fins acontecem, que são novos para a humanidade de criação ou adoção. São desenvolvidas e produzidas ou implementadas ou transferidas para parceiros de mercados antigos ou novos.
E qual a diferença entre inovação e invenção? Então, para Vinícius Picanso, que é professor do INSPER e coordenador do Centro de Empreendedorismo do INSPER, inovação pode ser definida como uma forma nova de se fazer algo. Ela se torna uma inovação quando, de fato, ela consegue ser apropriada pelas pessoas e gera valor para as empresas ou para a sociedade. Um exemplo é a tela sensível ao toque. Ela foi inventada na Inglaterra nos anos 60, patenteada nos Estados Unidos na década de 70 e somente vai ganhando o caráter de inovação ao ser aplicada em produtos a partir da década de 80, até se tornar efetivamente algo inovador, atualmente pela apropriação em múltiplos usos. A invenção, ela é uma criação de um artefato que pode ou não ter relevância econômica, sendo, portanto, entendida como inovação somente após ser transformada em mercadoria e em uma nova forma de produzir uma mercadoria e que possa ser explorada economicamente. Uma ideia, um esboço ou um modelo para um novo dispositivo, um processo ou um sistema é considerado uma invenção. A partir do momento em que ele tem uma possibilidade de exploração econômica, é que ele se torna uma inovação. Então, inovação são novas combinações de recursos já existentes para produzir mercadorias antigas de forma mais eficiente ou para acessar novos mercados. Ela se concretiza quando ocorrem transações comerciais envolvendo aquele novo dispositivo, um novo produto, um novo sistema ou um novo serviço. A inovação é uma invenção que foi aceita pelo mercado, no sentido de que foi comercializada ou posta em produção, atendendo às necessidades dos seus consumidores ou um público-alvo. Então, quem inventa é aquele que tem a primeira ideia, mas quem inova é aquele que torna novo, aquele que renova e introduz novidades e desconcerta no mercado. Tá? Uma invenção é uma ideia, é um esboço, é um modelo que não necessariamente pôde reproduzir transações ou que não se tornou ainda comercializável. Seja porque ainda não teve o êxito em sua comercialização ou ainda não foi implantado, ou seja porque ainda não se iniciou o processo de divulgação ou de venda. Ainda é invenção. Passa a ser considerado inovação quando for divulgado e comercializado, atendendo às necessidades para a qual foi pensado. Então, aí já não é mais uma invenção, e sim um produto, um sistema, um serviço inovador. O Lourenço Bustani é um rapaz que tem vários projetos de sustentabilidade. Ele fala que com a infinita quantidade de tecnologias avançadas e novidades do mercado, nem sempre é uma tarefa fácil criar algo novo, ou seja, inventar. O mais comum é inovar, transformar alguma coisa já existente em algo mais funcional, inserindo diferenciais para tornar a ideia, o produto ou o conceito ainda mais interessante e com maior competitividade no mercado. Lembrando que essa última inovação que ele está falando aí é aquela inovação incremental, né? Que já existe e você incrementa, não uma inovação absolutamente radical ou disruptiva, como a gente vai estudar. Então, a invenção é uma geração de novas ideias e seu desenvolvimento até que tenham sido superadas as principais dificuldades conceituais e práticas para sua implementação. Uma ideia ela pode até ter sido patenteada, mas se ela ainda não tem seu uso comercial em larga escala, ela é apenas ainda uma invenção. Agora, quando a gente fala em inovação, a gente já está falando do uso comercial dessa ideia, de um uso em larga espectro, tá bem? Então, para Schumpeter, o conceito de inovação tem algumas possibilidades de inovação, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou fazer uma leitura. O conceito de inovação engloba as seguintes possibilidades: a introdução de um novo bem ou uma nova qualidade de um bem, a introdução de um novo método de produção ou uma nova maneira de comercializar uma determinada mercadoria, a abertura de um novo tipo de mercado e uma nova uma nova forma de lidar com as matérias-primas ou de produtos semifaturados, ou uma nova organização de um tipo de indústria. Então, aqui a gente está falando de inovação por processos, de inovação de serviços, de inovação de bens, e essa relação acaba sendo uma relação absolutamente vinculada ao próprio, obviamente, sistema capitalista, a vontade de crescer e progredir do
empresário, do empreendedor, da pessoa privada, né, que quer empreender, que quer acabar lucrando, mas isso tudo tem uma relação muito forte também com o direito, que acaba sendo um fator impulsionador ou um fator de obstáculo para essas inovações funcionarem. Como é que a gente vai trabalhar essa questão da relação entre a inovação e o capitalismo? A obra dele é muito densa, é uma obra que tem muita coerência, então, na verdade, a gente não tem, a gente tem algumas frases mais fortes, mas é toda uma construção toda uma construção, um caminhar teórico e, na verdade, de aplicação prática que a gente consegue verificar na obra dele. Então, Schumpeter entendia que a inovação era um mecanismo básico de produção do próprio capitalismo. A inovação, ele chamava isso de inovação capitalista. Isso está no verbete dele, que ele coloca na Enciclopédia Britânica, tá? Então ele coloca o seguinte: uma sociedade pode ser considerada capitalista quando confia o seu processo econômico à orientação de homens de negócio. E isso se dá da seguinte forma: primeiramente, é a propriedade privada dos meios de produção. Depois, em segundo lugar, a produção voltada para alcançar o lucro. O lucro privado, ou seja, uma produção pela iniciativa particular em proveito privado. E depois ele acrescenta um terceiro elemento, que é essencial, tão essencial para o funcionamento do sistema capitalista quanto para os outros dois, a criação do crédito. Então, que o crédito também é uma forma de você movimentar o sistema capitalista. E ele coloca interessante que o crédito vem da palavra credo, que quer dizer crer, que é alguém que crê. Então, é alguém que acredita naquele determinado produto, ou pelo menos está disposto a investir num determinado produto, acreditando que ele pode gerar algum tipo de lucro e algum para proveito próprio depois. Então, os empreendedores e consumidores fazem essa aposta frequentemente. E esses empreendedores pouco se importam com o passado e também não têm muito paciência com o presente. Empreendedores de projetos inovadores empreendem projetos inovadores e fazem compras que requerem recursos muito maiores do que os disponíveis. A alavancagem financeira da rentabilidade patrimonial é o segredo do negócio capitalista. Então, geralmente a avidez, inclusive, por conseguir os seus lucros e essa crença de que determinado projeto realmente vai garantir algum tipo de retorno financeiro interessante. O empreendedor, independentemente do porte da empresa em que atua, é um agente da inovação e da destruição criativa. Ele é um agente de destruição criativa. Seus projetos produzem empregos, elevam as rendas e resultam em progresso econômico em geral. Ao liberar suas energias criativas, os empreendedores passam por cima de antigos, destruindo suas fortunas. Mais cedo ou mais tarde, a maioria dos negócios vai fracassar, às vezes prejudicando comunidades inteiras além dos indivíduos. Isso ele tem aquelas partes, né? Então, o capitalismo reduz as relações humanas a grosseiros cálculos pessoais de custo-benefício e coloca valores materiais acima dos espirituais, danifica o meio ambiente e mobiliza os aspectos mais sórdidos da natureza humana. Os negócios podem transformar tudo em objeto de lucro, incluindo os 7 pecados capitais, com a possível exceção da preguiça. Porém, o capitalismo torna-se equivalente econômico da famosa definição da democracia por Churchill: o pior sistema possível à parte de todos os demais. Apesar de seus defeitos, só o capitalismo tem sido capaz de fomentar as inovações científicas e as técnicas medicinais necessárias para levar a humanidade acima do estado natural de vida animalesca e curta. É interessante que esse livro, na verdade, é um livro chama O Profeta da Inovação, Joseph Schumpeter e a Destruição Criativa, tá? Esse livro é um olhar retrospecto para a obra do Schumpeter e como é que ele relaciona, então, a questão da destruição criativa com o capitalismo, que, afinal de contas, parecem ser
como você pensa numa coisa que é destruição e é criativa ao mesmo tempo? Embora sejam conceitos antagônicos, Schumpeter consegue demonstrar como é que isso funciona e trabalha. Falando sobre isso, a gente tem que Schumpeter usou essa expressão destruição criativa pela primeira vez em 1942, para se referir à maneira como os produtos e os métodos capitalistas inovadores estão constantemente tomando o lugar dos antigos. Então, a destruição criativa é o fato essencial do capitalismo, ele escreve. Ele também fala que o capitalismo estabilizado é uma contradição em termos, porque o capitalismo ele sempre vai viver de ciclos. E para ele, a inovação é algo que produz uma contínua mutação que incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo a velha e criando uma nova. Esse processo de destruição criativa é o fato essencial acerca do capitalismo. Não tem sentido manter indefinidamente indústrias obsoletas, como a gente já tinha falado. O processo de destruição criadora é básico para entender o capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e a ele deve se adaptar toda a empresa capitalista para sobreviver. Com o advento das inovações e das tempestades de destruição criadora, a concorrência passa a não ser apenas via preços, mas, sobretudo, via de ordens qualitativas, representadas por novas mercadorias, novas técnicas, novas fontes de suprimento, novo tipo de organização. Tal tipo de concorrência é muito mais eficaz do que do qualquer outro tipo. Aqui a gente está falando de Schumpeter, que ele escreveu em 1942, tudo bem? Esse livro está escrito em 1961, mas na verdade é a segunda edição, né? É uma nova edição. Além disso, conforme aponta Schumpeter, a concorrência perfeita desaparece e sempre desapareceu em todos os casos em que surge qualquer tipo de inovação.